Olá, estamos aqui em mais um dia estudando a Bíblia, que é a palavra de Deus. E hoje chegamos ao capítulo 34 de Deuteronômio, o último capítulo desse livro, o último capítulo do chamado Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, a lei Torá judaica que foi dada por Moisés ao povo. E hoje veremos alguns pontos interessantes desse capítulo que é curtinho, é apenas o epílogo de todo o livro. E vamos a eles então. Primeiro ponto, nós vemos que Moisés, depois de falar todas essas palavras de despedida para o povo, ele então sobe ao Monte Nebo ali no Pisga. Mas por que Nebo e Pisga? São dois nomes, um nome do pico, outro nome da cordilheira montanhosa. E Deus vai lhe mostrar toda a terra de Canaã, como ele já havia prometido que faria. E Deus tinha dito que Moisés veria a terra prometida, mas nela não entraria, porque ali, infelizmente, ele morreria devido aos seus próprios pecados, a não ter santificado a Deus em um momento em que ele deveria fazer isso. E vemos que Deus dá essa oportunidade para Moisés avistar ali a concretização das bênçãos que ele havia prometido ao seu povo e que Moisés havia se esforçado tanto por trazer o povo até ali. Ele vê isso, mas infelizmente ele não entra na terra. E no segundo ponto nós percebemos que Moisés morreu ali e Deus mesmo o sepultou. É dito aí no versículo 6. Em um local desconhecido onde ninguém sabe. É claro que quem provavelmente está escrevendo isso é Josué, o sucessor de Moisés. Mas hoje sabemos pela revelação bíblica que Deus, depois de um tempo, a gente não sabe quanto tempo que foi isso, ressuscitou Moisés. Isso está descrito no livro de Judas, no versículo 9, e também da aparição de Moisés por ocasião da transfiguração de Jesus, que está relatado lá em Mateus 17:3, e nos evangelhos correlatos também tem esse relato da transfiguração, onde Moisés aparece ali juntamente com Elias. Então, Moisés, apesar de não ter entrado na terra prometida ali naquele momento, ele foi para uma terra muito melhor, porque Deus o ressuscitou e o levou para morar com ele no céu. E é dito também aqui nesse capítulo 34 que quando morreu, Moisés tinha idade de 120 anos, mas ainda não lhe faltava o vigor, nem seus olhos haviam escurecido, ele já chegava perfeitamente. Então, Moisés foi um homem muito abençoado pelo Senhor. E no terceiro ponto, nós percebemos que é dito que não mais surgiu ali sobre Israel um profeta como Moisés. Então Moisés foi o maior dos profetas ali de Israel. De forma que Deus falava face a face com Moisés. E aí, realmente, em outro ponto da Bíblia, nós já vimos que é dito que Deus falava com Moisés face a face. E para outros profetas, Deus passou a falar através de visões, de sonhos, mas com Moisés era um relacionamento íntimo. E não surgiu também outro profeta que realizasse tantos sinais e prodígios quanto Moisés havia feito, seja ali perante o faraó no Egito, seja também ali durante o deserto, vários momentos que Moisés fez sinais e maravilhas diante do povo. Mas esses sinais, é dito aqui também, que foram feitos por ordem do Senhor. Então, Moisés era um grande homem, com certeza, mas a fonte do seu poder estava em Deus. Era por causa do seu relacionamento com Deus que ele fazia tantas coisas e tinha tanto poder. Somente Deus o capacitava para tal. E somente Jesus Cristo viria a ser maior aqui na terra do que Moisés. Isso é dito lá em Hebreus 3, nos versículos de 1 a 6, onde vai comparar Cristo a Moisés.
porque o povo de Israel passou a reconhecer Moisés como o grande profeta de sua história. E quando Cristo veio, infelizmente o povo rejeitou a Cristo. E Paulo precisava então mostrar aos hebreus que Cristo era muito maior do que Moisés, assim como um pai é muito maior do que o seu filho. E aí a gente percebe que finaliza-se esse livro de Deuteronômio, a história de Moisés, e começa agora a história de Josué. Então, estudaremos no próximo capítulo o livro de Josué. Continue conosco e compartilhe para que outras pessoas também estejam juntos nessa jornada conosco.